Estamos de volta com o programa São José em Debate. O tema do nosso programa de hoje é o enfrentamento à violência contra a mulher, e no intervalo você então acompanhou um vídeo que foi exibido na nossa audiência pública, alertando, promovendo a conscientização, porque precisamos mudar de atitude. Está conosco a Ana Paula, que é da Secretaria de Assistência Social. Obrigado, Ana Paula, por chegar aqui no nosso programa para nos auxiliar na reflexão. Desculpa, que eu estava numa outra reunião, só pude chegar agora. Agradecemos a tua presença. Nós falávamos, Ana Paula, antes de encerrar o bloco anterior, sobre todo um sistema que precisa ser desenvolvido de suporte, de apoio a esse atendimento especializado que teremos agora com a instalação da delegacia. Como que a própria Secretaria de Assistência pode colaborar, até como falávamos na audiência pública, a questão da casa de acolhida, né? Sim, a casa de acolhida, assim, ela está pronta, né? Já está há mais ou menos uns 2 meses, ela está pronta para começar a funcionar, né? E a gente estava com dificuldade, era com a equipe profissional, né? Que ia fazer parte, né, da equipe, como está previsto, né, na política de assistência no atendimento desse tipo de demanda, né? Então, agora esse processo seletivo já foi feito, vai ser homologado, e a gente acredita que no início de janeiro, né, os profissionais, a casa já vai ter a inauguração da casa e vão começar a atender. Assim, um atendimento de orientação, a gente sempre procura fazer na assistência, né? Lá nos outros programas que são fornecidos, a gente sempre tem um olhar, né, maior pela família. A gente identifica várias situações que a mulher é vítima de violência, mesmo que não tenha dessa maneira que chega na secretaria. Mas vocês já conseguem perceber sinais de violência? Sim, porque na média complexidade, que é o atendimento do PAEF, que a gente tem lá, que é o antigo Sentinela, o antigo POASF, são só pessoas que estão com direitos violados. Então, quando chega lá, é porque já está com algum tipo de direito violado. Então, geralmente é denúncia contra adolescente, né, contra idoso, famílias em situação de vulnerabilidade, de conflito familiar. Então, sempre foi atendido de uma maneira ou de outra, né? Sempre é atendido, as técnicas procuram sempre, né? Que tu não vai chegar na casa, fazer uma visita domiciliar e fazer de conta que tu não enxerga certas coisas. Então, né? Então, é sempre tentando sensibilizar. E esse atendimento é feito ainda, até hoje, né? A nossa dificuldade até o momento era em casos assim de extrema urgência, de medida protetiva, né, de encaminhar essas mulheres para que elas ficassem num local seguro. Porque é importante deixar claro que a casa de abrigo também não é assim, não, eu briguei com o marido, aí eu quero passar a noite aqui, não. Então tem que ter uma ordem judicial, que são em casos assim que a mulher, né, os filhos estão em risco de morte. Será nesse momento que entra também a delegacia, que vai precisar ter a delegacia, em alguns momentos, ela vai entrar antes pedindo o apoio, porque a vítima que chega na delegacia, nós fizemos uma análise de risco dela. Nós vemos assim, porque não adianta nós pedirmos medidas protetivas, enchermos o judiciário de medida protetiva só por algumas ameaças que a gente sabe que foi na hora do calor ali, porque a gente sabe que essa medida não vai ser deferida, mas mesmo assim nós fizemos o pedido, tá? O que se observa é que quando essas famílias, esse casal, ele vai lá no judiciário, lá para a audiência, já vai uma situação orquestrada, o homem já vai mais calmo, a mulher já vai também, ela já dormiu, o travesseiro é um bom conselheiro, tanto para ele quanto para ela. Então, quando chega lá, não é aquele calor que chegou na delegacia. Então, muitas medidas elas não são deferidas até por isso, porque o juiz também tem essa obrigação e o promotor também de verem, olha, não adianta nós pedirmos aí medidas protetivas né, porque muitas vezes, gente, assim, acontece também da mulher pedir medida protetiva só para tirar o homem de casa, né? Então, assim, essa análise de risco, ela é feita, e o que a gente leva em consideração? Tem um psicólogo policial, o Paulo, que vai avaliar, e para isso ele é preparado, ele é treinado, ele tem mestrado nisso daí. Ele vai dizer, delegada, esse caso é de risco. Pela própria situação que às vezes o casal chega para nós, a gente já vê se ele tem arma, se ela diz, ele tem arma, se essa arma ela é legalizada ou não, nós vamos verificar, né? Se ele já tem um histórico de agressão com ela, de agressão física mesmo, né? De chegar finalmente, como a gente fala,
Então a gente vai vendo pode ser que ele tenha algum transtorno de personalidade, seja um bipolar, ou seja, sei lá, outra doença que ele tenha e ela tenha como comprovar isso. Então tudo isso é levado em consideração. E às vezes aquele caso que a gente acha que não vai acontecer nada é o que acontece. Por isso que a gente tem que ter muito feeling, muita sensibilidade para fazer essa avaliação. Eu, graças a Deus, eu não tive nenhuma vítima ainda assim, graças a Deus. Nós tivemos uma participação via Twitter, que a pessoa já mandou seu recado aqui para o canal da TV Câmara na internet, que ele é um comentário, vou trazer para nós para que a gente possa refletir. Sobre a violência contra a mulher, a questão é a falta de orientação. A maioria, como é que disse? Não sofre, mas não estuda, trabalha e progride. Ele continua. A educação das mulheres menos favorecidas deveria incentivar o trabalho, estudo, independência para diminuir a violência. Só que nem sempre é a mulher com menos condições sociais ou financeiras que está sendo agredida. Isso independe de classe social. Na verdade, isso é não. Classe A, classe B não tem violência, não tem estupro, mas de incapaz. Na verdade, a preocupação dele é que as mulheres da classe menos favorecida têm esse suporte que é o centro de referência, que é o próximo passo que se tem que ter aqui em São José, não é? A mulher tem que ter atitude e dizer, eu não quero mais sofrer violência. Porque na classe A e B o que acontece? Eles se protegem, né? Então não é muito denunciado, tá? O caso só chega mesmo quando a coisa tá assim muito grave e daí eles correm para a polícia, mas a violência já vem acontecendo há tempo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em relação à classe A e B. Né? O que mais denuncia, claro, são os menos privilegiados. Por quê? Porque psicólogo, onde é que eles vão arrumar psicólogo? Só no serviço público. Né? Onde é que eles vão... denunciam, às vezes o vizinho denuncia, né? Aí vai para ser lá por causa da criança, chega lá e verifica que é a mulher. Então eles nem denunciam. E não é um caso, né, Ana Paula, nem outro, a gente já trabalhou, sabes disso, que começa com violência doméstica entre o marido e a mulher, e a gente vai ver por trás tem a violência sexual contra a criança e o adolescente. E não é um nem dois casos, não, são vários casos. E assim, já peguei muitos casos também, que nesse momento agora, né, eu estou diretora, mas eu sou psicóloga e fui técnica, assim, já fiz muita visita domiciliar, subi muito morro, assim, principalmente em Florianópolis, e a gente vê que às vezes a mulher quer trabalhar e assim, e aí esses maridos que já têm um histórico de agressão em outros relacionamentos, a gente tentar orientá-las a perceber que isso não é agora, porque elas sempre têm aquela fantasia que acham que vão conseguir mudar, né? Não, ele era assim, mas é que a outra mulher de repente não era tão compreensível, não era tão boa. Então aí essa acha que vai ser diferente com ela. Que vai conseguir mudar. Então a gente não pode interferir no livre-arbítrio, né? Tu não vai poder chegar e dizer que ela tem que separar. Tentar mostrar para ela o quanto que essa relação está sendo prejudicial, quanto que isso está prejudicando com os filhos. E eu tinha até um caso assim de uma mulher que conseguiu trabalhar até que ele aceitou, mas aí depois de um mês ele começou a ficar enciumado e aí ele todos os dias ele ia para frente do trabalho fazer escândalos, né? Não deixava ela estudar. Né? E isso é uma coisa que a gente está tentando ver aqui em São José, de fazer nos CRAS, de repente, não uma parceria com a educação para fazer uma turma especial para as mulheres, porque aí o marido não deixa estudar à noite porque daí tem homens também. Né? Então, esse tipo de coisa, às vezes não é falta de vontade da mulher, é porque para as pessoas da classe A e B já é difícil dar fim no relacionamento, porque tu está naquele ciclo, vivendo aquilo, né? E tu acha que não tem saída. Imagina essas pessoas que não têm oportunidade, que não tem como botar comida em casa, que não, né? Nessa questão de classe social, eu tinha uma professora na universidade que dizia que existem as famílias organizadas. Ela falava em famílias organizadas e não organizadas, que era o que ela dizia. E para penetrar na família organizada, que era difícil, né? A violência sexual acontecia, a violência física acontecia de tal forma, e o maior problema era a penetração, de que forma chegar à abordagem dessas famílias organizadas, porque a outra era fácil. Acontecia, já o vizinho falava, ela saigava. Mas as outras, e a gente sabe assim, e a gente tem o conhecimento de quantas mulheres que sofrem há anos e velada e ficam ali, né, sem poder, a violência das crianças, a mesma coisa, que uma vai puxando a outra também, em certos casos, e é bem complicado. Agora, assim, quando você me pediu há pouco sobre, assim, essa rede
rede que tem que estar articulada. Até nós não está aqui conosco aqui as pessoas responsáveis pelo protocolo de atendimento do Hospital Regional, que já é um programa que está instalado já há 3 anos aqui. Eles não está ainda atendendo como deveria, como o protocolo manda mesmo. Manda o protocolo, que nós temos a dificuldade, o IML ainda não consegue se deslocar e vir até aqui no nosso município, mas nós já temos, assim, já tem todo um trabalho e que agora vai fechar com a delegacia que aqui se instalou. Por exemplo, a hora que chegar uma vítima no hospital regional, que atende 22 municípios da Grande Florianópolis, e eles vão poder fazer o encaminhamento para a delegacia, que pelo que a doutora Sandra falou, a equipe já tem uma equipe montada, tanto para trabalhar com grupos de homens como com grupos de mulheres. Ontem, aliás, tivemos um caso do protocolo. Que já é o protocolo. Mas é uma pena, né, o IML ter saído não, depois é uma pena não ter IML em São José, né? Posterior a uma assinatura de um protocolo, e ele simplesmente mandar uma comunicação, como nós ficamos sabendo na audiência pública, dizendo que não tinha pessoal para atender. Então... mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em ter o IML em São José, porque na parte criminal, os processos criminais, os inquéritos policiais, a gente tem que ter materialidade e autoria. O que é materialidade? Materialidade é a prova, e muitas vezes a prova, a maioria das vezes a prova é a prova pericial, que é a rainha das provas, né? E então eu não me conformo que São José, o 4º município do estado, não tem o seu IML. Isso aí, para mim, já pensou uma mãe que chega ali na delegacia com uma criança que às vezes não tem o leite dentro de casa, tu sabes que isso é verdade? Aí eu tenho que dizer assim, não, a senhora tem que ir lá no IML, lá no Itacurubi. Ela não tem dinheiro nem para pagar passagem. Não, e a gente faz esse trabalho, entendeu? Faz, nós levamos, e o Conselho Tutelar leva também, mas até para o Conselho tem a questão do trânsito, e outro, o Conselho não tem só um caso, são vários casos, né? Nesse ponto eu sou muito parceira do Conselho. Eu acho, e assim, chega lá, tá aquela fila lá no IML, tá a criança chega lá, é complicado. Então eu penso que a próxima campanha nossa, e a delegacia vai estar engajada nisso também, eu como policial, como profissional, e nós temos um IML aqui que está na hora, né? Olha, a gente se desloca de uma comarca para outra, existem várias reclamações do Ministério Público e do Judiciário acerca de não ter um IML aqui, eu sei disso, que eu tenho amigos, né, lá, e é muito complicado, então acho que tem que ter sim, até porque, gente, está na hora de São José começar a pensar que é um município, sim, que contribui bastante para essa economia desse estado e deixar de ser o primo ser relegado ao segundo plano.